Boa noite, muito boa noite a você que acompanha a programação da TV Mais. Simbora com mais uma edição do Esporte Mais ao vivaço nesta quinta-feira para falar do cenário esportivo regional. Informações importantes, uma em relação ao futebol de base. Saíram os grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior e daqui a pouquinho você vai saber onde o Santo André vai jogar, onde o São Caetano vai jogar. O São Bernardo você já sabe que joga em casa, mas você vai saber também os adversários da equipe do São Bernardo, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é sempre um sucesso em São Bernardo do Campo, ali no Baetão. Muitos e muitos torcedores vão acompanhar, portanto, a equipe do São Bernardo na Copinha e daqui a pouquinho os adversários do Bernô. E o negócio é o seguinte, antes de falar do Lagábia, eu queria propor algo à produção. Marcos Antônio Gonçalves Júnior não está aí, vai ter o seu salário devidamente... O que a gente faz com o Marcos? Eu tô a fim de mandar embora, ô Marcelo. E aí, cara? O cara não vem, vira e mexe, o cara não vem, meu. Não sei o que tá acontecendo, cara. Mas enfim, vai ter descontado aí no seu salário mais uma vez o dia. A produção do Esporte Mais certamente atenta. Eu queria propor o seguinte, eu queria hoje aqui no programa, um cara que soubesse falar do handball da nossa região com propriedade, mas que também falasse do handball de forma macro. Brasil e mundo, pode ser? Fechado, produção? Fechado então, daqui a pouquinho, ó, à disposição aí, Bolt mais, carro mais, ônibus mais e jato mais para trazer o convidado desta noite, beleza? Enquanto isso, seguinte, quer comer muito bem? Vá no Lagábia. Léo, é verdade mesmo que o rango é bom lá? É verdade demais, o rango é muito bom. Grande Seu Aloysio prepara o rango com o maior carinho com toda a sua equipe em 2 endereços na cidade de São Bernardo do Campo. Baeta Neves 96 e também no número 688 da Armando Ítalo 7. E amanhã, aqui no Esporte Mais ao vivaço, você pode faturar 2 pares de convites para almoçar no Lagábia. Como eu participo? Mandando um WhatsApp pra gente, com o seu nome, pode ser o seu nome completo, pode ser o seu apelido, enfim, depois a produção entra em contato. Mande pra gente um WhatsApp, mande a sua pergunta, críticas, sugestões, dúvidas, opiniões, o seu time de coração. Daqui a pouquinho, como eu disse, nós vamos anunciar aqui os grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior com os times da região e você manda a sua opinião também em relação a estes grupos. Fique muito à vontade para interagir, para participar do Esporte Mais desta noite. Fechado? Na tela o nosso WhatsApp, 972-3350-94, 972-3350-94. E mais uma vez eu gostaria de parabenizar a produção do Esporte Mais, porque está conosco um mito. Eduardo Carlone, técnico campeoníssimo da Metodista São Bernardo. Mais uma vez é um prazer falar contigo. Prazer é meu. Edu Carlone, sempre que a gente se encontra aqui, a gente fica batendo um papo nostálgico do handball, né? De tempos atrás, aquela jogadora que começou... Faz tempo que eu tô no negócio, né? Há um bom tempo, né, Edu? Tudo bem, Edu? Tudo bem, cara, tranquilo aí. Não poderia estar melhor, né, meu? Resultados bons aí, né, no ano, apesar de tudo. Chegando de um Campeonato Paulista, de uma Liga Nacional, se preparando agora para os Jogos Abertos. Mas estamos aí, Léo, estamos aí na batalha, na luta. Por que trouxemos o Edu Carlone aqui? Porque recentemente, no final de semana passado, faturou o título da Liga Nacional diante de Concórdia, venceu Concórdia por 21-20, placar apertado, vamos falar desta partida, e também conseguiu o título paulista no final de semana retrasado diante do Pinheiros, também no Baetão, 2 títulos, 2 dos principais títulos do handball nacional. Parabéns, Edu, não é fácil você montar a equipe nos dias de hoje, a situação está muito complicada. Falávamos aqui nos bastidores também, apenas 6 equipes disputaram a Liga Nacional neste ano, porque a Confederação Brasileira de Handball deixou de subsidiar alguns itens importantes, como passagem aérea, hospedagem, traslado, enfim, itens importantes para equipes como, por exemplo, o Santo André, que não disputou, sim, né, Carlone? Sim. Infelizmente, estavam inscritas 12 equipes, né? Quando tiveram essa notícia que não ia, a Confederação não ia subsidiar alguns itens,
caiu pela metade, né? 6 equipes. É. E mesmo essas 6 equipes com bastante dificuldade, né? Sim. De aporte financeiro. Mas foi importante aí, né? Principalmente na nossa região, né? A gente, pelo menos São Bernardo está participando, Santander não estava, infelizmente, né? Que é a nossa cidade vizinha. E eu acho que fizemos um bom papel, né? Mais uma vez, né? Quarta final seguida com Concórdia. Quarta seguida. Ganhamos 2012, perdemos 2013, ganhamos 2014, 2015. Teve alguma diferença desse ano para os outros anos? Léo, eu acho que esse ano as duas equipes chegaram num momento muito igual, entendeu? Os anos anteriores, ou nós, né, São Bernardo Metodista, ou Concórdia com jogadoras contundidas, esse ano os dois times chegaram bem inteiro, né, com um plantel com a sua força máxima. Por isso esse equilíbrio, né? Primeiro turno lá a gente empatou, lá em Concórdia. O segundo turno aqui a gente ganhou de 2 gols, né? E agora a final foi 1 gol. Então eu acho que os dois times chegaram bem em igualdade de condições, né? Principalmente físicas, né? E técnicas. Por isso esse placar apertado, esses jogos equilibrados, né? Com relação aos anos anteriores. E graças a Deus e graças ao nosso trabalho, a gente conseguiu sair mais uma vez vencedor. Né? A estratégia foi importante, né, Edu? Você comentava conosco aqui, fazer uma boa campanha na fase de classificação para depois ter aquela famosa gordura para queimar. Né? Sim, a gente montou uma estratégia, nós classificamos com 2 rodadas de antecedência, foi muito importante isso, porque a gente deu para diminuir um pouquinho a parte técnica e tática e dar um pouco mais de ênfase na parte física, né, para dar um pouco mais de lastro para as jogadoras. Isso foi importantíssimo, a gente deu um salto de qualidade muito grande com relação a isso. E o elenco, como é que está o elenco? Conseguiram manter atletas? Algumas seguiram para outras equipes no meio do ano? Como esteve o elenco nessa liga e no Campeonato Paulista também? Com relação ao ano passado, a gente manteve bastante jogadoras, né, para esse ano, a base principalmente. Normal sair algumas jogadoras, entrarem outras, né? Desde o ano passado, consegui trazer a Lívia de volta da Europa, né? Ela estava jogando na França, ajudou bastante, né? O time é um jogador experiente. E as jogadoras que eu tenho aí, Célia, né, que está comigo desde o começo, Ari a goleira, enfim, a gente conseguiu montar um plantel muito grande. Conseguimos fazer uma mescla de jogadoras novas com jogadoras mais experientes. Eu tenho no meu time 5, 6 jogadoras de 20 anos, 19 anos, entendeu? Então essa mescla é importante. As mais velhas passando experiência, as mais novas vitalidade, entendeu? Então acho que o plantel foi muito legal esse ano, a gente conseguiu manter um plantel muito legal. E aí a gente colhe os frutos agora, né? Qual que é a grande dificuldade, Edu, em tempos tão difíceis, em relação até à nossa economia, qual que é a grande dificuldade para se manter uma equipe de alto rendimento e campeã? Primeiro são os aportes financeiros, né? Porque o esporte de alto nível, sem dinheiro, você não consegue fazer, né? As jogadoras, elas são, não digo que são profissionais, mas elas se dedicam muito tempo do dia para isso, então elas têm que ser remuneradas. Algumas trabalham em outros sim, lugares? Sim, a gente verdade, tem algumas jogadoras que têm professor de educação física, né? Tem jogadoras que trabalham na área de marketing. Então, a gente não pode falar que é profissional 100%. Mas eu treino 2 vezes por dia, né? Eu tenho 2 sessões por dia, parte física e parte técnica, né? Então, um semi-profissionalismo aí, a gente pode dizer assim, né? Então, o aporte financeiro é importantíssimo, né? E a Prefeitura de São Bernardo, a Universidade Metodista, com todas as dificuldades que você sabe que a gente está passando no país, e respinga na gente, não tem como, né? Eles conseguiram dar um suporte para a gente bem legal esse ano, né? A gente conseguiu montar um time, como eu já te falei, um time bastante equilibrado, né? Trazendo algumas jogadoras da Europa, mantendo umas jogadoras do ano passado. E espero que a gente continue. É difícil, viu, Léo? Caramba, Edu, e você acabou de me passar o seguinte, as jogadoras, algumas delas, como disse o Edu, não são inteiramente dedicadas ao handebol. Isso significa que nós conseguimos um título mundial no handebol feminino, tudo bem, com atletas, na maioria atletas que jogavam fora do país, jogam fora do país. De qualquer maneira, atletas que saíram daqui, atletas que viveram esta situação. E para mim acaba sendo até novidade, viu, Edu? Eu pensava que algumas atletas, por exemplo, algumas não, as atletas da Metodista São Bernardo,
que estão na principal equipe do país, campeã nacional mais uma vez, e 9 títulos nacionais, sim, fossem profissionais. Olha a situação, olha que difícil, olha que dificuldade. Ainda o handebol, a gente não consegue se dedicar totalmente, como é o vôlei, né? O futebol a gente nem entra no mérito, porque não dá para ter parâmetro, mas o vôlei, o basquete, né? Ainda o handebol não, é um sonho nosso, né? Eu não sei se eu vou conseguir realizar esse sonho até o fim da minha carreira, né? Tá muito difícil, mas é um sonho nosso a gente ter atleta dedicado só ao handebol, mas ainda a gente não consegue, Léo. E, como você disse, nós somos campeões do mundo. Pois eu tenho a Célia na seleção, a Célia é uma atleta minha, e ela tem um estúdio de pilates, entendeu? Fora do handebol. E ela é uma atleta que foi campeã pan-americana, entendeu? Tá indo para o Mundial. Renomada. Tá indo para o Mundial na Dinamarca, sabe? Vai brigar por uma vaga na Olimpíada, né? Então, infelizmente, o handebol ainda não consegue ser totalmente profissional. Ainda mais com a situação do país, como é que tá, né? E respinga na gente. Mas é um sonho a gente conseguir isso, cara, um dia. Tomara que o país também saia dessa draga e contribua com o esporte de alto rendimento e esporte em todas as suas vertentes. Esporte Mais volta daqui a pouquinho para falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior com os grupos envolvendo os times da região. Em instantes. Estamos de volta com o Esporte Mais desta quinta-feira e hoje a Federação Paulista de Futebol divulgou os 28 grupos daqueles times que vão disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro. 3 equipes da região estão nessa. Coloca pra gente aí os grupos dos times da região. Em São Bernardo, tradicionalmente, o São Bernardo vai receber o Goiás, o ABC de Natal e o Galves, que é um time do Acre. Não sei se é Galves ou Galvez, de qualquer maneira, é um time do Acre. Em Guarulhos, tem o Flamenguinho de Guarulhos, que é o Corinthians B, Fortaleza, Luverdense do Mato Grosso e o nosso Ramalhão, Ramalhinho comandado pelo Tássio. E em São Paulo, Juventus, na Moca, né? Juventus, o ano passado quem ficou lá foi o Santo André, na primeira fase. América Mineiro, o São Caetano. E aí, como chama esse time? Ô Jimmy, como é que se chama esse time aí? Pérola do Haiti? Negra. Pérolas Negras. É isso? Isso. Pérolas Negras. É um time do Haiti, segundo a Federação Paulista, está lá, Haiti na frente. De repente é do bairro Haiti, enfim, não deram outras explicações. Mas acredito que seja do Haiti. Pérolas Negras está no grupo do São Caetano também, o grupo 28. São Caetano comandado pelo Márcio Grigio. Boa sorte a todas as equipes da nossa região. A gente está trazendo aqui os técnicos. Conversamos com o Márcio, né, na semifinal do Sub-20, falamos com o Nando também, comandando o São Bernardo, falamos com o Tássio do Santo André, acompanhando de perto, mais uma vez, a TV Mais, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eduardo Calone está conosco hoje, técnico campeoníssimo do handebol feminino com a Metodista São Bernardo, acabou de ser campeão nacional no último final de semana, foi campeão paulista também. Edu, falando do que vem pela frente, vamos lá, tem aí jogos abertos, polêmicos jogos abertos do interior, né? Polêmicos, complicados, né? Jogos abertos agora no dia 1, 2, 3 e 4 em Barretos, né? A princípio era para ser em Ribeirão Preto, tiveram os problemas, era para ser em São Bernardo, mais problemas, e acabou sendo em Barretos, esvazado, muitas cidades fora. Que pena, que pena. O que fizeram com os jogos abertos do interior é uma pena, é uma judiação. É uma pena. Tanto que na divisão especial, que é a nossa, tem 3 equipes. Nós, São José e Piracicaba. E para o assinante da TV Mais, que acompanha o Esporte Mais, ter noção, apenas São Bernardo da nossa região vai disputar os Jogos Abertos do interior. Nem São Caetano, que há pouco tempo conseguiu títulos importantes nesta competição, Santo André, ninguém. Apenas São Bernardo, e São Bernardo chega mais uma vez para conseguir o título. Parabéns ao esforço da Prefeitura de São Bernardo mais uma vez. Edu, boa sorte. Parabéns, mais uma vez, pelos títulos conquistados, por todo o trabalho, cara. Que dificuldade que é trabalhar com handebol. Parabéns mesmo. É difícil, mas a gente está batalhando para o handebol ser reconhecido aí, né, na mídia, principalmente. A gente precisa muito da ajuda de vocês. E a hora que se precisar, a gente está à disposição. Conte conosco sempre. Parabéns, Eduardo Calone,
técnico da Metodista São Bernardo, as meninas que estão arrebentando absolutamente no estado e no país. O Esporte Mais volta nesta sexta, a partir das 8h15 da noite. Aliás, 8 da noite, meu, me avise aí, hein? Marcelão, Felipe, quando eu falar 8h15 é 8. 8 da noite. Tchau, boa sexta, tchau.